Nos últimos tempos, muitos brasileiros têm discutido se existem requisitos legais capazes de conduzir ao impeachment da presidenta Dilma. Crime de responsabilidade fiscal apurado pelo Tribunal de Contas da União, baixa representação popular, política econômica que promove forte recessão e desemprego, gastos públicos exagerados e desnecessários, além da forte corrupção que toma conta da base do governo. Mas afinal, quais seriam os verdadeiros fundamentos dessa discussão? Eu sou Igor Monteiro, professor de Direito e pesquisador na área de política. Gostaria de convidar todos vocês para fazer uma breve análise do modelo político vigente no Brasil e na América Latina. A Constituição de 88 prevê a existência de um sistema político pluripartidário. Esse modelo admite a possibilidade das mais diferentes ideologias serem representadas. Ouçam bem, eu disse diferentes ideologias, viu, pessoal? A principal justificativa desse modelo se deve à necessária superação de resquícios do modelo autoritário que era vigente durante a ditadura, basicamente sustentada em cima dos interesses de uma única ideologia. Em uma sociedade plural, formada pelas mais diversas raças, etnias e credos como é a nossa, o legislador resolveu optar pelo pluripartidarismo. Assim, todos podem ser devidamente representados, em maioria ou em minoria. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2015 estavam registrados no Brasil cerca de 35 partidos. Muitos mais estão na fila e outros tantos serão aprovados. Podemos citar como exemplo os principais deles: PT, que alimenta uma ideologia de esquerda fundamentada no socialismo democrático na reforma agrária, por exemplo; PSDB, que alimenta uma ideologia social-democrata fundamentada no neoliberalismo e no desenvolvimento com justiça social; e o PMDB, com uma ideologia de centro fundamentada no sincretismo político. Para governar e ver seus projetos e políticas devidamente implantados, o governo precisa criar uma base de apoio. E essa base precisa ter um número significativo de representantes, dentre deputados federais e senadores, que seja sempre o número suficiente para aprovar as medidas do governo. Depois da divulgação dos resultados das eleições, o governo vai atrás dos partidos e dos deputados para firmar acordo e montar a sua base. Em troca, os partidos recebem uma pequena fatia do bolo e assumem um comando de órgãos públicos e ministérios, num jogo que é muito bem articulado. Afinal de contas, há órgãos e ministérios cuja verba é altíssima e o que normalmente atrai o interesse dos partidos que tiveram o maior número de deputados e de senadores eleitos. Nos últimos tempos, o governo não para de criar ministérios. Atualmente nós temos 39, que consomem cerca de 400 bilhões de reais por ano e empregam mais de 113 mil pessoas apadrinhadas pelo poder. Só os salários que essas pessoas recebem consomem mais de 214 bilhões de reais, quase 4 vezes o valor do ajuste fiscal que a presidenta tem buscado junto aos parlamentares. Essa é a explanada dos ministérios, e essa é a fonte da nossa notícia. Mas, afinal de contas, vamos ou não vamos discutir o que é a verdadeira democracia? Algumas características que são comuns à democracia buscam a garantia das liberdades individuais e do direito de ir e vir, a igualdade perante a lei sem distinção de sexo, raça ou credo religioso, o direito ao voto, caracterizado pelo sufrágio, a educação para todos e o direito ao livre exercício do trabalho e da profissão. Mas estamos pensando verdadeiramente em uma democracia aqui no Brasil? Podemos avaliar as características do nosso governo e julgar se elas combinam com as nossas verdadeiras escolhas quando elegemos os nossos representantes? Tomando como exemplo o governo de Hugo Chávez, já falecido na Venezuela, aquele poder tipifica como crime o exercício da oposição política, a lei da mordaça para apertar a censura contra a imprensa, a desapropriação sistemática de propriedades particulares e a previsão de demissão de juízes de instâncias inferiores caso assinem sentenças desfavoráveis ao governo. Como conduzir um planejamento para se perpetuar no poder?
Hugo Chávez chegou a aumentar o número de juízes da Suprema Corte daquele país de 20 para 32 e escolheu, dentre esses 12 novos membros, políticos que eram da sua confiança para votar sempre os projetos de seu interesse. Agora, não podemos falar em uma democracia que seja legítima e que se sustente através da submissão da soberania de outra nação aos comandos de um poder autoritário. Precisamos refletir se esse é realmente o interesse de um poder que se faz legítimo ou que pelo menos deseja ser legitimado. Acessem o link indicado a seguir para que vocês possam descobrir mais de 20 obras que o governo brasileiro financiou em países como Cuba e Venezuela. E para você que mora em Belo Horizonte ou nos grandes centros urbanos brasileiros, que passa sufoco e um aperto danado no dia a dia, no seu trânsito para ir ao trabalho e realizar as suas mais diversas faculdades diárias, vejam essa próxima imagem. O governo brasileiro patrocinou com mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais a construção das linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela, enquanto você está nessa situação já relatada. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe, curta as nossas publicações e ajude a divulgar entre os seus amigos. Comentários, críticas e sugestões, envie um e-mail para professorigormonteiro@gmail.com. E até o próximo vídeo.